Os estudos transversais também são conhecidos como estudos seccionais, ou de prevalência ou de corte transversal. Eles constituem uma fronteira entre os estudos descritivos e analíticos, sendo classificados ora como um, ora como outro, de acordo com seus diferentes autores. Bom, eles se caracterizam basicamente pela seleção de participantes, que é feita a partir de uma população ou uma amostra, sem que o investigador saiba, a priori, quem são os doentes, quem são os sadios, os expostos ou os não expostos. Bom, e quais são as limitações do estudo transversal? Bom, caso você tenha uma amostra adequada, esse modelo equivale a uma fotografia, é como se fosse um retrato da população que você quer estudar naquele momento, certo? Essa é a razão pela qual os estudos transversais não são considerados analíticos por alguns autores, uma vez que em grande parte dos casos não é possível saber com exatidão se a exposição precede a doença ou se ela resulta da própria doença. Com efeito, ao mostrar a situação como um instantâneo, a metodologia transversal impossibilita a definição de qual variável ocorre primeiro, do tipo dilema do ovo da galinha, quem veio primeiro, tornando difícil testar uma hipótese de casualidade entre uma exposição e uma doença. Esse efeito pode ser facilmente entendido se imaginarmos que o pesquisador queira investigar, por exemplo, a relação entre estresse e consumo de bebidas alcoólicas, e para isso lance mão da metodologia transversal. O achado de maior consumo de álcool entre os indivíduos com elevado nível de estresse pode ser interpretado como uma relação causal, em que o segundo seria um fator determinante do primeiro. Por outro lado, é perfeitamente possível que a relação se faça no sentido contrário, com o consumo de bebidas alcoólicas servindo de motivação para o aumento dos níveis de estresse. Assim, um estudo desse tipo somente pode ser considerado verdadeiramente analítico nas situações em que a exposição, que é uma variável independente, é constante ao longo do tempo, havendo assim a certeza de que ela antecedeu a doença, que é uma variável dependente. Essas situações ocorrem quando a exposição é de natureza genética, por exemplo. Nesses casos, você não tem dúvida, porque ela está presente desde o início da vida do indivíduo. Um bom exemplo é a hipótese envolver uma exposição ligada, por exemplo, ao tipo sanguíneo, funcionando este como um possível determinante de um risco maior de certa doença surgida, digamos assim, que na idade adulta. O tipo sanguíneo certamente antecedeu o surgimento da doença pesquisada, e o eventual achado de uma associação por meio de um estudo transversal pode ser indicativo de uma possível causalidade. Uma outra limitação metodológica dos estudos transversais, por estudar casos prevalentes e não incidentes, é a possibilidade de refletir não apenas a etiologia, mas também a sobrevivência. Supondo que o investigador esteja interessado em estudar um possível papel do fator racial no aparecimento de hipertensão arterial sistêmica, é possível que ao final do estudo ele encontre uma prevalência mais elevada de hipertensão em indivíduos brancos em relação a indivíduos negros, o que contraria o conhecimento que já é consolidado na literatura de que os últimos apresentam os maiores problemas com a doença hipertensiva. Este achado pode ser devido a uma maior sobrevivência dos brancos, admitindo-se que nos negros a letalidade da hipertensão arterial é maior pelo fato dela ser mais grave, fazendo com que os casos graves não sobrevivam o suficiente para serem incluídos na investigação. Apesar das restrições, a metodologia transversal é amplamente utilizada em estudos epidemiológicos, pois permitem verificar a existência de associações e, consequentemente, funcionam como excelentes geradores de hipóteses, além de permitir o conhecimento da distribuição de um grande número de eventos e situações em uma comunidade. Soma-se a isso a sua grande facilidade operacional, normalmente associada à rapidez de execução e custos reduzidos. Com essas facilidades, estudos transversais podem ser com frequência realizados de modo sequencial em diferentes momentos de uma mesma população. Isso permite evidenciar tendências de doenças, bem como avaliar a eficácia de programas específicos de controle. Os estudos transversais, eles também podem ser do tipo comparados e não comparados. Eles são comparados quando há uma classificação de indivíduos estudados de acordo com as variáveis da pesquisa. Por exemplo, 4.000 indivíduos adultos selecionados aleatoriamente em uma cidade
respondem o questionário sobre hábitos alimentares e têm a sua pressão arterial aferida. Os indivíduos estudados foram então classificados como consumidores excessivos de sal ou não, e em hipertensos ou não. E os estudos transversais não comparados são quando faz-se estudos de prevalência. Por exemplo, 3.000 moradores de uma cidade foram submetidos à investigação para determinar soropositividade para HIV. Resumindo, as vantagens dos estudos transversais: eles são fáceis, são rápidos e são baratos, e são uma boa fonte de hipóteses. Existem alguns inconvenientes, como por exemplo, é impossível determinar o que ocorre primeiro, causa e efeito. E a gente tem também um desconhecimento da ação dos fatores do passado e a impossibilidade de se testar hipóteses. Eles também são pouco práticos no estudo de doenças raras, uma vez que estas obrigam a seleção de amostras muito numerosas. O fato de nos estudos transversais só se poder medir a prevalência e não a incidência torna limitada a informação produzida por esses tipos de estudos, no que diz respeito à história natural das doenças e ao seu prognóstico. Os estudos transversais também são suscetíveis aos chamados vieses de prevalência e incidência, que acontecem quando o efeito de determinados fatores relacionados com a duração da doença é confundido com o efeito na ocorrência da doença. Como exemplo de estudo transversal, podemos citar um trabalho realizado no Cazaquistão, que associou depressão não tratada com infecção por HIV. Existem algumas evidências de que a depressão está associada a uma baixa adesão à terapia antirretroviral. E a hipótese do estudo era de que a depressão influenciaria o início e a adesão à medicação no Cazaquistão. Esse estudo investigou os sintomas de depressão em pessoas vivendo com HIV, atendidos em um centro de tratamento para determinar a proporção de pacientes que podem ser elegíveis para o tratamento da depressão. O objetivo era se os desafios na utilização do tratamento para o HIV, como atraso no início do tratamento, descontinuação do tratamento e a adesão subótima ao tratamento, eram parcialmente devidos à depressão não diagnosticada e não tratada. O estudo incluiu pacientes acima de 18 anos, que eram HIV positivos, sem tratamento prévio, e foram classificados quanto à necessidade ou não de iniciar a terapia antirretroviral. Eles responderam o questionário e tiveram seus registros médicos analisados. Os autores formularam a hipótese de que pacientes com indicação de terapia antirretroviral, ou seja, contagem de células CD4 menores que 350, não estariam iniciando o tratamento devido a sintomas depressivos e, portanto, teriam alta prevalência de depressão, comparado com aqueles que ainda não têm indicação de iniciar o tratamento. As características que apresentaram significância estatística foram estado civil, co-infecção por hepatite C e o não uso da terapia antirretroviral. Os sintomas depressivos foram mais comuns entre os pacientes que tinham indicação de iniciar o tratamento, e talvez a depressão possa afetar a aceitação da terapia antirretroviral. Porém, os próprios autores do estudo reconhecem que é difícil estabelecer uma relação temporal. Os autores também concluíram que o tratamento do HIV pode ser otimizado pela identificação proativa e manejo da depressão, e que estudos prospectivos são necessários para confirmar os benefícios do tratamento da depressão para melhor aderência à terapia antirretroviral e para a elaboração de mais recomendações.